Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos para nossa live maravilhosa, nossa live incrível, abençoada, que vai acontecer neste momento. Não sei qual horário que você esteja assistindo, né? Seja muito bem-vindo, boa noite, enfim, boa tarde. Bem-vinda, Eunice, minha querida! Só vamos aguardar um pouquinho o pessoal chegar, que a gente vai falar um pouquinho, né, sobre esse tema que eu trouxe hoje aqui. Apareci, né, de repente, então vamos aguardar um pouquinho. Noemi, bem-vinda. Não sei por onde começar. Uau, né? Muitas vezes a gente fica ali estagnada. Qual é, né, o movimento que a gente precisa fazer, que a gente não tem clareza? Então chama o pessoal aí, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindo, Dovaldo, meu querido, bem-vindo. Vamos aguardar um pouquinho. Deixa eu só enviar, porque como eu não avisei, né? Esse horário é um pouco diferente, né? Uau! Como seria a gente fazer cada vez mais, né? Um pouquinho diferente, né? Como seria a gente começar por aquilo que a gente nunca considerou possível para mudar alguma coisa, né? Então, nossa live é sobre isso, né? Uau! Então, se você tá chegando agora, né? Se você tá aqui, caiu de paraquedas, né? E tá me conhecendo agora, seja muito bem-vindo. Eu sou Gislaine Bronchetti, eu sou psicoterapeuta e facilitadora da consciência. O meu objetivo é empoderar você, isso mesmo, eu trabalho com empoderamento pessoal. Eu quero que você tenha, né, acesse a prosperidade nos seus relacionamentos, nos seus negócios. Olha, a prosperidade, muitas vezes, ela é um espaço, né, muito grandioso e muito simples, né? Ela é grandiosa e muito simples, porém nem todos, né, se sentem próspero, né? O objetivo aqui não é você sentir próspero, né? Não é você tentar entender, é você realmente viver isso. E é claro que é a partir do sentimento, né? Mas primeiro você precisa perceber, você precisa ver. E é através do seu empoderamento, né? Ou seja, o que que faz sentido pra você? O que te torna, né, uma pessoa mais rica, mais abundante? É sobre isso. O que te torna, o que te faz te levar para esse lugar do sucesso, né? Muitas vezes, sucesso para uma pessoa é um relacionamento saudável, para outra ter mais clientes, uau, né? Para outra é de repente ter a sua casa própria, né? Ter o seu emprego, de repente está desempregado, enfim, cada um tem o seu movimento. E aqui é sobre isso, é sobre você descobrir aquilo que faz sentido e para você viver o seu propósito, viver, né? Uau, é sobre isso, viver. A gente quando olha pra trás, né? Quando eu falo olha pra trás, é diante de tudo que a gente já passou, né? São tantas coisas, são tantas situações que é óbvio que se a gente olhar pra hoje, a gente tá melhor do que ontem, mas você percebeu que ainda falta alguma coisa? E sempre vai estar faltando, mas o objetivo é a gente não olhar para aquilo que tá faltando só. Porque é interessante sim a gente ter consciência, porque a gente entra no movimento, né, de fazer acontecer, no movimento de levar para as conquistas, né, para os objetivos, mas a gente precisa estar consciente e presente, senão a gente vai pela necessidade, ou talvez para tentar provar algo a alguém, né, tentar mostrar, é para alimentar o seu ego, né, ou simplesmente é para você viver nesse espaço de realização, né, realização pessoal, realização total, né. Então hoje eu decidi fazer essa live. Bem-vinda, Bianca, minha querida, desse programa Mulher. Seja muito bem-vinda. Então é sobre isso, é sobre você entrar nesse espaço, né? De trazer consciência para você mesmo. Por onde eu começo, né? Qual é o movimento que eu preciso fazer? Então, bora lá, vamos desprogramar, né? Desprogramar e atualizar tudo que impede da gente fazer, né, esse movimento de acontecer. E a gente fica muito preso, né? Nós, seres humanos, estamos muito presos ao que é certo, o que é errado, né? O que que eu devo fazer primeiro, o que que eu devo fazer depois. Você percebe isso, né? E a gente não sai do lugar. Então, qual é o espaço que você tá vivendo hoje, né? Tá se sentindo presa? Tá se sentindo preso? Ai, não sei. Parece que tô meio parado, travado. Uau, né? Bora lá. Bora lá sair desse lugar. Como que eu saio desse lugar? Sinta, perceba. O que que eu posso estar fazendo hoje de diferente, né? Para mudar a minha vida, mudar o meu dia, né? A gente sempre começa olhando por hoje, né? E eu sei que você é como eu, você quer algo mais grandioso e rápido. Porque sim, quando a gente se depara, né, com as possibilidades da vida, a gente percebe que sim, se tá disponível, por que que eu não consigo logo, né? Aí entra nesse espaço de ansiedade. Uau, né? E sim, a gente precisa ter esse anseio por ter mais, né? Para até pra gente movimentar esse lugar
para a gente ir para as nossas conquistas. Mas a gente precisa ter consciência e clareza de quais os caminhos a seguir, quais movimentos eu preciso fazer, né? Porque senão a gente fica olhando só para o resultado, né? E a gente não consegue moldar aquilo que precisa ser moldado para chegar nos resultados, né? Uau, né? Então, desprograma e atualiza, o que impede, primeiro de tudo, você de acessar as suas habilidades, o seu dom, né? O que você faz aí, né? Que é tão grandioso, é simples e é tão grandioso, né? Uau! Como seria você começar por esses movimentos? Quando a gente está nesses espaços que eu não sei por onde eu vou, não sei por onde eu começo, ou eu tenho tantas ideias, porque tem duas questões aí, né? Muitas vezes as pessoas, elas estão ansiosas, né? Num espaço de muita criatividade, né? Eu vivo isso constantemente. Eu tenho muitas ideias e às vezes eu me travo. Por quê? Porque são tantas ideias, eu preciso reorganizar. Só que aí que tá o segredo, eu preciso reorganizar da forma que eu funciono. Se eu olhar para o vizinho, né? Quando eu falo vizinho, é para aquelas pessoas de repente que estão vivendo aquilo que eu gostaria de viver. Mas se eu olho para ele, quero aplicar na minha vida como ele tá funcionando, de repente não vai funcionar. Então o segredo é você fazer como você funciona, mas para primeiro eu não só preciso ter clareza e consciência de como eu funciono, como acreditar em mim. Uau, é simples assim. Olha só, o segredo do sucesso, o sucesso que faz sentido para você é sobre isso, é você acreditar, é seguir a sua intuição, sabe? Seguir aquilo que faz sentido, que é verdadeiro, e aquilo que é verdadeiro e faz sentido para você muitas vezes é meio estranho, é diferente de todo mundo. E é esse eu diria que a grande barreira, a gente não quer ser diferente, a gente não quer fazer aquilo que ninguém tá fazendo, mas se aquilo que ninguém tá fazendo é o caminho que você precisa seguir, você percebe? E por isso que muitas vezes a gente não tá totalmente realizado, porque a gente sempre tá buscando o que o outro faz, né? Uau! E a gente não confia na nossa intuição, a gente não confia nas nossas habilidades, nos nossos dons. Então hoje eu te convido, né? Através dessa live, eu te convido a olhar para você. Eu te convido a olhar para aquilo que faz sentido, para aquilo que é simples, né? Eu tava pensando aqui, né? Se você não sabe, eu fiz uma transição de carreira, né? Bem na pandemia. Uau, já faz 3 anos e meio aí já, né? E na pandemia do Covid-19. E eu fiz a transição, eu vinha do mundo da enfermagem, né? Uau, já percorri todos esses lugares, né? Maravilhosos, que são a enfermaria, né? A pediatria, uau, o pronto-socorro. Eu amava, né? Trabalhar no hospital, onde eu passava por esses setores, o centro cirúrgico, né? Que eu amava, foi um dos lugares, assim, que eu mais aprendi, né? Todos, eu tive, assim, um grande prazer, né? Gratidão por estar lá. Né? E depois eu passei também pela sala de vacina, né? E por último eu estava num cargo público, né? Num cargo, na realidade num concurso público, num cargo de liderança, né? Eu era responsável técnica da epidemiologia aqui do meu município, da minha cidade. E eu me sentia totalmente realizada ali dentro, né? Eu tava dando conta, né? De tudo aquilo que me pediam. Mas olha que interessante, eu comecei a pensar, né? Eu falei, uau, e se o medo tivesse me parado? Porque é assim, né? Um arriscar o que eu fiz, bem na pandemia, numa cidade com 5.000 habitantes, mais ou menos. Uau, né? Abrir um consultório terapêutico. Eu, sendo pioneira, a primeira terapeuta da cidade. Algo novo, né? Fazer essa transição de carreira. Sabe aquela coisa? Uau, mas deixar o certo pelo duvidoso, né? E abrir a própria empresa, né? Uau, trazer algo novo, algo diferente. Talvez para você que está me assistindo, você tenha a mentalidade de que algo novo é algo que vai chamar atenção, é algo que vai vender, é algo que tem tudo para crescer. Mas dentro da minha mentalidade também tinha esse medo. Era algo novo, era diferente, mas será que vão ter interesse, né? Uau, em plena pandemia, onde a maioria de tudo estava fechado, né? Como, né? Todo mundo estava vibrando naquele medo, né? De andar, enfim, e de sair, né? E olha que interessante. Imagina se eu tivesse me apegado a esse medo, né? Bem-vindo, Rovilson. Bem-vindo, meu querido. Imagina se eu tivesse apegado a esse medo, a essas limitações. Será que realmente eu teria saído, né? Uau! Estar hoje onde eu estou, né? Muito feliz e realizada, né?
já atendendo aí, né, levando o meu trabalho, né, tendo resultado em mais de 5 países, porque sim, hoje a minha empresa cresceu, então eu não só atendo presencialmente, como também atendo online, em grupos, né, então, ou seja, isso para mim é sucesso, essa expansão de poder fazer o que eu amo, né, e claro, eu tenho mais sonhos, mais objetivos, e é sobre isso. Agora você vai dizer, nossa, mas você não teve medo? É claro que eu tive, né? Mas aí é essa questão da nossa live hoje, esse tema. Por onde eu começo? Começando, né? Não importa o que vai acontecer. Sim, eu diria que você tem que trabalhar essas questões sobre a sua mentalidade no sentido de ter mais autoconfiança em você. É sobre isso. Olha, eu diria que o segredo, né, para você estar realizada, empoderada, empoderado no seu trabalho, né, com quem é você, né? No que você faz, independente do que você faça, é ter autoconfiança, sabe? É fazer realmente o que você gosta, que te traz prazer, te traz alegria. É claro que vai ter desafios, mas isso é pequeno em relação a quem é você, né? Você trabalha constantemente sobre isso, né? Que é você. E aí você começa a fluir. Você já pensou se eu começasse a pensar assim, ai, mas será que vão ter interesse? Será que vão querer comprar? Será que vão acreditar em mim? Uau, né? Eu estaria travada. Então eu simplesmente fui lá e fiz acontecer, né? Claro que, né, eu sou daquelas que funcionam de uma forma diferente, de repente, para algumas pessoas que têm em mente abrir uma empresa. De repente você é uma pessoa que não, mas eu tenho que planejar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Será que você não tá muito no planejamento? Uau, né? Não tá faltando um pouquinho mais de movimento, de ação, né? Eu já funciono ao contrário. Eu sou daquelas que, sabe aquela passagem bíblica? Dá o passo e Deus coloca o chão. Eu sou dessas. Eu acredito que a partir do momento que eu entro no movimento, eu vou ter clareza e consciência de fazendo acontecer e vou moldando, né? E talvez no ponto de vista das outras pessoas é maluca. Uau, ela é louca. Ela só vai, uau, é só vai. É assim que eu funciono. Por isso que é importante você se conhecer, como você funciona. Eu não tô dizendo que você tem que fazer a mesma coisa que eu fiz. Ir lá e só fazendo, dando a cara a tapa. Não, talvez não vai funcionar pra você. Porque talvez você está num lugar que você se preocupa demais com as pessoas, então não vai funcionar. Você vai se travar. É o primeiro obstáculo que aparecer. É a primeira pessoa que criticar o seu trabalho, você vai travar. Percebe? Você vai paralisar. Como eu também paralisei. Mesmo eu tendo essa desenvoltura de ir lá e fazer acontecer, eu também dei umas travadas, né? Mas hoje eu fui, com isso, eu fui me reforçando. Então, qual é o movimento que você precisa fazer, né? Para você se fortalecer. É sobre você, é a sua empresa, os seus relacionamentos, né? Eu trago muito sobre isso, né? Eu como especialista em empoderamento pessoal, te levando para esse sucesso nos seus relacionamentos e nos seus negócios, é sobre você. Simples assim. É sobre você, o que você realmente quer para sua vida. E detalhe, a gente tem que sair desse lugar de, mas e se não der certo? Se não der certo, você faz outra coisa. Quais são as possibilidades que tem para você? Percebe? Você fica muito engessado de que tem que fazer alguma coisa e aquilo tem que funcionar. Uau! De repente vai funcionar e de repente não vai. Né? Eu entrei num meio, né, trabalhando questões gerais, né, atendendo as pessoas, as limitações, né, as dificuldades ali que as pessoas estavam, né, de se reconectar consigo mesma. E hoje, né, hoje tô indo para esse lado, né, mais empresarial dos negócios, porque a maioria, 90% dos meus clientes são empresários, né? 90% dos meus clientes são empresários, são mulheres e homens, né, que têm essa dificuldade, uau, né? De se empoderar diante da sua empresa para ter, né, uau, mais liberdade, mais leveza, mais alegria nos relacionamentos e com os seus negócios. Sabe aquela coisa? Eu preciso trazer mais alegria para minha vida, né? Eu preciso ter mais clareza e consciência de qual caminho a seguir para ser mais leve. Eu quero dobrar o meu faturamento, mas eu quero sair dessa jaula que me leva a ser escravo do meu trabalho. Olha que interessante, né? Então é sobre isso. Olha só, eu tô moldando, né? Diante daquilo que vai aparecendo, daquilo que vai surgindo. Pode ser que amanhã seja diferente, né? Uau! Né? Da onde que eu vim, né? Eu vim das limitações. Vocês já pararam para pensar? Se eu ficasse pensando, né? Aí pega essa energia aí pra você, diante da sua limitação, da sua dificuldade. A gente cai muito no errado de nós, né? Uau! Eu sempre fui criticar, eu me criticava na realidade, que eu falava demais e falava muito rápido, que as pessoas não entendiam o que eu falava. Eu ainda continuo nesse processo, né? Meio acelerada, meio agitada, mas essa sou eu, né? Mas eu aprendi, né? A olhar pra mim, me acolher e também, sim, dar uma moldada nisso. Qual é o momento que eu falo mais, né? Qual é o momento que eu me calo?
Qual é o momento que eu mais ouço? Então você vai aprendendo, não entrando num julgamento de você não sai do lugar. Percebe? Senão você fica só no julgamento daquilo que não funciona, né? Uau! Você que tem a sua empresa, você que tem o seu negócio, você precisa falar mais do seu trabalho, mais do que você faz, sabe? Para gerar interesse nas pessoas para comprarem o seu trabalho, para comprarem os seus serviços. Você precisa entrar nesse movimento. Se você não tem orgulho do que você faz, se você não ama o que você faz, se você não ama quem é você, como você funciona, como que as pessoas vão ter interesse? Percebe? Não, é como se tivesse ruído na comunicação, tem ruídos, sabe? As pessoas não entendem, aí automaticamente elas não compram de você, elas não querem estar perto de você. Isso é para tudo, não é só para você vender o seu serviço, para você se relacionar, porque antes de você vender algo, você precisa se relacionar com as pessoas. Você precisa ser magnética, uau, magnético, uma pessoa magnética, né? Você precisa ter essa energia do magnetismo, né? Uau. Se conectar com as pessoas. E você não precisa ser como eu, você não precisa ser como o vizinho, você só precisa ser você. E muitas vezes a gente não consegue ser a gente, porque a gente está procurando ser como o outro. E quando você começa a aceitar, né, a moldar algumas coisas ali em você, né, você começa a atrair as pessoas, elas te aceitando como você é, e elas tendo interesse, independente do que você faça, independente do que você ofereça, né? Então, se você quer ter sucesso na sua vida, comece. Comece por onde? Por você, né? Sendo você, não tendo vergonha do que você faz, né? Você já pensou se eu tivesse vergonha de falar? Eu sempre tive julgamento como eu falava. Sempre. Eu lembro um dia, né, no hospital, eu sempre trabalhei período noturno, né? Eu lembro um dia no hospital e teve um médico que veio, né, para enfermaria, enfim, clínico geral ali naquele mês, né, que ficou fazendo plantão. E eu lembro que quando eu conheci ele, e ele veio eu não lembro de onde que ele veio, eu sei que ele veio de outra região. E é claro que aqui, né, eu falava mais ainda puxado do que eu falo hoje, tipo puxado no sentido porta, né? Eu sempre porteira, sempre fui desse R puxado. E eu lembro que eu sempre tive julgamento comigo nessa época, mais ainda, né? Então eu tava nesse setor, mas eu sempre me escondia, né? Gostava de falar, mas eu me trancava. Eu tinha vontade de falar, mas eu falava com julgamento comigo mesmo, sempre se preocupando que as pessoas iam achar do meu sotaque, da maneira, da forma que eu falava. E eu lembro que esse médico, quando eu comecei a conversar, ele falou: nossa, verdade mesmo, né? Quando ele falou daquele jeito, ele falou de um jeito, tirando sarro do jeito que eu falava, né? Eu lembro até hoje, uau, né? Mas aquilo num corredor, assim, com um monte de profissionais. Então, quando ele falou aquilo, pra mim, eu levei anos pra me liberar aquilo. Mais ainda, eu entrei no errado de mim. Nossa, eu falo errado. Tanto é que eu procurei a fonoaudióloga. Olha que loucura. Eu lembro que eu procurei a fono, depois que daí enfim, passaram 5 anos, eu acho. E aquilo ficou no meu inconsciente, olha só. Mas não é que é culpa da pessoa, tá? Eu tô trazendo pra vocês o que aconteceu comigo, porque de repente às vezes você se enquadra aí, você tá alimentando algo que falaram pra você. Ah, eu não faço isso porque fulano, porque, enfim, eu sou assim, eu sou assado, e tá com raiva de repente da pessoa, porque a pessoa te diminuiu, a pessoa te colocou pra baixo, você tá num espaço de autodesvalorização, olha que loucura, né? E você se sente diferente, porque você não fala direito, porque você não se veste, enfim, né, assim, assado, e você entra no errado de você. Eu lembro que eu procurei a fonoaudióloga, né? Oi, Diva, minha querida! Yudi, bem-vindos! Sabores da casa, bem-vinda, Dani, Grazi, Diana! Então, o que aconteceu? Eu entrei, né, nesse processo, eu falei, eu vou procurar. Olha que interessante, surgiu uma oportunidade no setor e com os profissionais, e nós, funcionários, a gente poderia escolher, né, um tratamento ali, podia ser exame médico, um médico, poderia ser a psicóloga, poderia ser a fonoaudióloga, fisioterapia, vários profissionais ali estavam disponíveis a atender os profissionais ali do setor do posto de saúde, eu lembro disso. E aí eu fui a única que escolhi fonoaudióloga. Eu lembro que a fono veio e falou assim: Gi, você foi a única funcionária que me escolheu. E ela falou assim: uau, e o que acontece, né? E foi isso que eu levei pra ela. Eu falei: viu, pra falar bem a verdade, eu quero parar de falar porta. E aí foi muito legal, porque aí é lógico, né? Maravilhosa ela. E ela falou assim pra mim:
menina, isso é um sotaque. Ela trouxe consciência pra mim, né? Maravilhosa. Ela trouxe assim consciência, me levando pra esse espaço, né? Olha que lindo, né? O trabalho dela, me levando pra esse espaço de olhar que isso é a forma que eu falava, é de onde eu nasci, claro, ela falou, dá pra trabalhar isso, né, diante das suas cordas vocais, enfim, todo o processo dela lá, dá pra fazer? Claro que dá, mas primeiro de tudo você precisa se aceitar, né? E quando ela falou isso, mas ela trouxe de uma forma que eu nem lembro, eu só sei que eu senti aquela reconexão, né, com quem eu era. Tudo bem, isso passou, a gente fez alguns movimentos lá, né, que eu falava muito rápido mesmo, e ela identificou as questões de ansiedade, olha só que interessante. Então me levava também naquela fala que me levava no julgamento, a ansiedade, excesso de preocupação, né? E foi onde eu comecei, né, a me cuidar, a entrar nos processos de autoconhecimento, ler mais livro, autoajuda, enfim. E aí eu comecei o desenvolvimento pessoal, né, o autoconhecimento, que isso é maravilhoso. E aí me levou para esse momento de me conhecer. Eu tô aqui, de repente eu falo errado? Sim. Mas sabe o que eu cheguei à conclusão? De que eu não sou professora. Sim, eu sou facilitadora, né, da desprogramação neurobiológica, dou o curso, mas a forma que eu funciono, uau, né? Então, ou seja, eu não sou professora de português. E eu tô falando isso pra você que tem o seu próprio negócio, que tem que divulgar e você fica com vergonha de falar. Vai ter quem vai julgar? Claro que vai, mas a gente precisa entender qual é a mensagem que eu quero passar, né? E quando você entra nesse espaço, você começa a se valorizar mais. Então eu saí daquele lugar. E detalhe, quando eu fui convidada por um facilitador para fazer uma live com ele, justamente porque eu falava porta, aquilo, uau! Aquilo foi maravilhoso, porque ele falou assim pra mim, viu, eu quero você justamente por isso, porque o seu sotaque me chama a atenção e eu quero trazer você pra minha live. Então, olha, vocês percebem? Olha só, e é claro que eu não fui pra esse lado que eu estava sendo julgada. Eu fui pra um espaço onde abriu mais possibilidades. Onde esse era o meu objetivo, expandir o meu negócio. Como eu vou expandir? Vocês percebem? Vocês conseguem pegar esse ouro aqui? Isso é riqueza. Né? Se eu quero expandir o meu negócio, de repente, diante daquilo que eu julgo, as pessoas vêm através disso e me leva. Desde que eu não tenha julgamento mais, eu começo a lidar com isso melhor. Eu começo a ver oportunidades nisso tudo, entendeu? Diante dos meus objetivos, do meu propósito de vida, a partir do momento que eu me assumo, que eu me aceito. Então é sobre isso. O que você está esperando para começar? Você percebe? Eu tô esperando começar quando eu tiver mais dinheiro. Eu tô esperando começar quando eu aprender a falar direito. Eu estou esperando começar quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo. Percebe que a gente tem um monte de quando, se, né? Uau, se. E como seria a gente começar já? E a partir do momento que eu atingir aquele nível, né? Uau, eu já estou mais empoderada. É sobre isso, sabe? É sobre você entrar em movimento. E realmente, né? Tony Robbins já falava isso, né? E fala sempre isso, né? Falava porque eu li no livro, né? Ele fala muito isso, entre o movimento gera sentimento. Uau, o sentimento gera emoção e bora lá, né? Gera os resultados, porque você entra nesse movimento, te dá emoção, te dá esse pique para fazer acontecer as mudanças que você que se requer na sua vida. E detalhe, você entra num movimento, as coisas começam a mudar, até situações que você nem esperava. Uau, né? Eu participei de um congresso e é onde a gente fez um exercício que a gente precisava anotar os medos, né? E eu fui anotando os meus medos. Eu achava que eu não tinha tantos medos, porque eu sou meia louca, né? Eu vou lá e faço acontecer, eu não tô nem aí. Eu vou ver o que vai acontecer. E aí depois eu vou moldar, né? Uau, essa loucura minha me levou onde eu tô. Diante de alguns olhares, né? É louca, é maluca, né? Uau, e se eu ficasse lá, né, preocupada? Uau, não ia sair do lugar. Então, anotei os medos. E quando a gente entra nesse processo de autoconhecimento, você começa a se conhecer. Eu falei, uau, eu tenho uns medos que eu não esperava que eu tinha. São os medos ocultos, os medos inconscientes. Uau, como eu sou especialista em empoderamento, trabalhar o empoderamento é remover os medos ocultos. É remover os medos que você não tem consciência. Então, muitas vezes você tá paralisado, você não sabe por onde começar, porque tem medos inconscientes, né? Medo do julgamento, o medo de se aparecer. Uau! E o que pior pode acontecer, né? Uau! Olha que loucura, medo do sucesso. Muitas vezes, quando a gente fala isso, né? A primeira coisa que a pessoa fala, conscientemente, até parece que eu tenho medo do sucesso. O que eu mais quero é muito dinheiro, o que eu mais quero é prosperar, é viajar, é fluir, é relacionamentos, né? Uau! Relacionamentos grandiosos. Uau! Olha só que interessante. E muitas vezes temos medos de se relacionar. Temos medo de estar bem no casamento. Olha só, porque inconscientemente
Se eu tô bem, vão ter inveja. Aí não vai fluir. Uau. Se eu vou estar bem no meu relacionamento, de repente vão ter inveja, vão querer roubar de mim. Uau. É inconsciente tudo isso. Talvez o que eu tô falando agora não faça sentido para você. Por isso que é importante a gente trabalhar o autoconhecimento, é remover esses medos. E é por isso que quando a pessoa passa, né, num atendimento comigo, a gente trabalha, né, o empoderamento, removendo tudo aquilo que impede a pessoa de dar mais um passo. Né? Então ela toma consciência de quem ela é, ela toma consciência para onde ela vai, ela toma consciência de quem ela é. Então esse poder pessoal vem à tona, ela sente essa autoconfiança, porque a gente libera os medos de uma forma simples, uau, prática, rápida. Sabe aquela coisa assim, já te dá aquele uau, é isso que eu precisava, né? Bora lá. Tem várias técnicas para isso, tá? É claro que eu utilizo várias técnicas. Uma delas é a constelação familiar, se você não fez, faça, né? Faça a constelação, tem as mesas radiônicas, tem a desprogramação neurobiológica, tem várias técnicas. Nos processos presenciais tem as barras de Axis. Todas levam para o empoderamento. Por quê? Porque eu, como especialista, eu trabalho de empoderamento pessoal, eu trabalho para essa direção. Eu removo aquilo que está impedindo você de ter clareza e consciência para você seguir, para você se empoderar e prosperar, tá? Então, é sempre voltada para isso. Né? O que tá aí te incomodando? Vamos remover para você, uau, prosperar, para você se sentir mais autoconfiante, mais, né, uma mulher de alto valor, seja homem, enfim, uma pessoa de alto valor, sabe, sentindo capaz de realizar aquilo, tendo clareza e consciência daquilo que você não tinha, sabe, surgindo novas ideias. Isso são habilidades que nós seres humanos temos, né? Mas por quê? Está adormecida. Porque muitas coisas que aconteceram lá no passado estamos nos desvalorizando. Essas coisas que vêm acontecendo, como eu trouxe aqui, né, desse médico que falou, enfim, trouxe, né, uma piada em relação ao meu jeito de falar e que sim, me manteve num lugar de insuficiência, de autocobrança comigo, mas não porque só ele falou isso e me travou. Aquilo somou com o que eu já vinha trazendo sobre mim, a respeito de mim. Bem-vindo, Juliano, meu querido, bem-vindo. Então, somou com aquilo que eu mesma acreditava sobre mim, percebe? Então, é sobre isso. Quanto mais você acredita nas suas habilidades, olha que loucura, né? Muitas vezes nós sabemos, né, que nós somos capazes, mas nós entramos na validação daquilo que falam pra gente. Uau, né? Sabe o que é isso? É carência. Tem que trabalhar a carência. Sentimento de rejeição, que nos leva para esse medo. Qual é, né, o movimento que você precisa fazer com você? Primeiro de tudo, começar a se priorizar. Só que muitas vezes você não consegue sozinha, né? Muitas vezes a gente precisa fazer um movimento de ação. A gente precisa remover esse espaço. Então, bora lá, né? Vamos desprogramar e atualizar tudo que impede você de acreditar mais em você. Olha que interessante. A gente não se autovaloriza, a gente não confia nas nossas habilidades, nos nossos dons, a gente não se empodera. E aí qualquer conversinha entre família, qualquer conversinha entre amigos, qualquer conversinha que surja, uau, um julgamento, que te mexe na ferida ali, uau, mexe lá, um gatilho aí pra você, e você se sentiu diferente, se sentiu humilhado, se sentiu rejeitado, pronto, você para tudo a sua vida. Você fica com raiva da pessoa, você começa a se sentir frustrada, se sente desmotivada, você sente que daí a vida não tá colaborando com você, que Deus é bom com todo mundo, menos com você, que tudo dá errado na sua vida. E aí você entra nesse espaço de invalidação total, porque falaram alguma coisa e às vezes nem falaram pra você. Falaram e você pegou aquilo como verdade. Por quê? Porque você não acredita em você. Então aquilo só vem a somar. Quando você começa a se valorizar, quando você entra nessas rodinhas aí, eu diria que as rodinhas até você já começa a filtrar, você já não vai mais para qualquer lugar. Por que você não vai? Porque você é melhor que os outros? Não, porque você começa a filtrar, você começa a ter prioridades, o que realmente faz sentido, o que agrega para você. Você começa a perceber o que realmente faz sentido para você. E aí você começa a nutrir daquilo, né? E aí você vai cada vez mais se juntando a pessoas que vêm a somar, acreditar em você. Porque olha só que interessante, se você não se valoriza,
você tá na baixa vibração. E você vai se conectar com pessoas também que só reclama, que não se valoriza. Percebe? Aí o que vai dar isso aí? Uau! 1 mais 1 é 2. Sim, vai potencializar cada vez mais aquilo que não funciona. Agora, já parou pra pensar? Se você tá super feliz, realizada, tá empoderada, você tá com novas ideias, você começa a se conectar com pessoas que também estão nessa fase de crescimento, de evolução, sabe? De buscar o melhor, de buscar viver a vida. Você começa a se conectar com essas pessoas, e o que acontece? Você começa também a ter novas ideias, você se sente empoderada, encorajada para isso. Não tô dizendo que você tem que sempre buscar lá fora o que você precisa já por si só, ter essa autonomia de autoconfiança. Mas sim, infelizmente, uau, isso é neurociência. O que está ao nosso redor, a gente é impactado, né? O que está no externo, o que está lá fora, impacta sim na nossa vida. Então, por isso que tem que trabalhar o autoconhecimento cada vez mais pra gente não ser influenciado do que tá lá fora, tá? Porque isso, infelizmente, é um mecanismo de ação da nossa mente, do nosso cérebro. Ele capta aquilo e a gente tem a tendência aí. Por quê? Porque o que tá no nosso inconsciente é muito maior, né? E o que tá no nosso inconsciente? São as dores do que a gente já passou lá atrás. Olha que loucura, a gente tem a tendência a lembrar, na maioria das vezes, daquilo que incomodou, daquilo que nos feriu, daquilo que, sabe, que não fez, não trouxe alegria. Mas sim, se a gente olhar para trás, teve momentos de alegria, mas a gente não olha. A gente foi programada a olhar para aquilo que não funciona. Uau, né? Então é óbvio que se você se continuar em lugares que vão te levar cada vez mais para baixo você vai ficar. Tá fazendo sentido para vocês? Manda joinha aqui para mim. Cris, bem-vindo, meu querido. Tá fazendo sentido pra você, né? Manda aqui pra mim um joinha. Então é sobre isso, né? Se você não acreditar em você, ninguém mais vai acreditar em você. E detalhe, eu vou contar um segredo pra vocês. Quando você se empodera, quando você passa a acreditar cada vez mais em você, as pessoas sentem, né? Esse cheiro de empoderamento. Eles sentem esse cheiro de autoconfiança. Tá? Vai ter pessoas que vai chegar em você e vai elogiar você, vai ter pessoas que vão perceber, mas não vão elogiar, vai ter pessoas que vão até ter raiva do seu empoderamento, mas não é sobre isso. Isso é consciência, que isso que acontece, mas não é sobre os outros, é sobre você. Então, comece a se empoderar para que o importante, sabe o que é? Vou falar bem a verdade para vocês, o importante é ser feliz diante do que faz sentido. Eu sou uma profissional que eu não trago pra você o que você tem que fazer. Eu tô aqui pra remover o que impede você de fazer o que faz sentido pra você. Agora, o que você escolhe, se é certo ou errado, isso não é problema meu e não é problema de ninguém. Se isso é leve pra você do que você tá escolhendo, do que faz sentido pra você, se isso agrega, né, na sua vida, vai lá e faz, segue. Porque é sobre a sua vida, é realização de propósito. De repente, o que você escolhe, talvez é loucura para outras pessoas, né? Uau! Muitas pessoas não querem fazer o que eu faço. Elas querem viver o que eu vivo. Ou seja, sentir aquilo que eu sinto. Realização, autoconfiança. Uau, liberdade de ser eu mesma. Uau. Estou no caminho cada vez de ser mais livre. Porque isso é um treino. Isso é autoconhecimento. Uau, isso é constância, é persistência, porque isso tá no nosso inconsciente, são emoções que nos bloqueiam, que nos travam. Quanto mais eu trabalhar o meu empoderamento, que é removendo esses medos, né, essas insuficiências de mim mesma, com a vida, mais eu vou me empoderando, mais eu vou me sentindo realizada, mais eu vou me sentindo feliz, empoderada. O que eu vou escolher a fazer, isso é escolha minha. Percebe? É sobre isso. O que você está escolhendo para você? O que faz sentido para você? Não importa o que você escolha, né? Bora lá, você precisa se empoderar, né? E muitas vezes a gente não tá vivendo o nosso propósito, né? Todo mundo quer ser feliz, uau! Mas todo mundo tem medo de ser diferente. E para ser feliz, você tem que ser diferente. Por isso que você não está sendo realizado e feliz, né? Porque você está olhando o que a maioria faz. E por isso que não funciona, por isso você é julgado. A partir do momento que você fala, peraí, deixa eu ver o que faz sentido pra mim aqui. Só que muitas pessoas, elas estão num espaço que elas falam assim pra mim, ai, Gi, né? Às vezes eu encontro assim, fala, sabe que eu aprendi isso mesmo? Ai, eu não tô nem aí mais com as pessoas. Ai, agora eu tô vivendo o que faz sentido pra mim. Ai, ixi, já liguei o foda-se, o botão do foda-se. Ai, tô nem aí mais. Uau, verdade. Que realmente não tá nem aí. Porque quando a gente não tá nem aí, a gente não precisa ficar falando. A gente não fala, a gente não quer provar pros outros que eu não tô nem aí, sabe? Não é esse espaço. Bem-vinda, Tânia, minha querida. Márcio, bem-vindo, Marcinho. É sobre isso, é sobre você apenas viver.
Porque quando você tá nesse espaço, eu não tô nem aí, as pessoas estão sentindo que é mentira. E a gente não tá aqui para provar para as pessoas. A gente tá aqui para viver realmente o que faz sentido para nós. Isso é liberdade, né? E às vezes eu escutava isso. Olha, para você ser livre, tem um preço a pagar. Para você ser livre, tem um preço a pagar. Aquilo ficava na minha cabeça e eu ficava totalmente preocupada com aquilo. Eu falava, meu Deus, o que que eu tenho que fazer? O que que eu vou ter que, né? É um preço a pagar. Eu ficava tentando entender, né? Bem-vinda, Márcia, minha querida, maravilhosa, bem-vinda. Eu tentava entender qual é o preço que eu tenho a pagar. Uau! Qual é o preço, né, que eu tenho que pagar? Era como assim, eu tenho que enfrentar. Mas é isso, é ser diferente. Ser feliz é ser diferente, é enfrentar julgamento. Uau, né? E quando você vai se curando, vai ficando mais leve. E aí você tem que fazer isso aí, ó, que tá o nosso tema da nossa live. Não sei por onde começar, apenas comece. Vai lá e rompe essas barreiras. Porque se você for muito no sentir, hoje eu não tô me sentindo bem, então eu não vou. Você não vai sair do lugar. Esse programa atualiza. O que impede você de ir lá e fazer acontecer, de romper nisso. Tô nessa que você tá falando aí, viu? É isso aí, bora lá. Você tá nessa como? Me conta aqui. Tipo, ir lá e fazer acontecer, ou não tá nem aí que os outros tá falando, bora lá. Mas é sobre isso, né? É fazer, porque olha que interessante, esse mecanismo nosso a gente precisa entender. Eu tô estudando bastante sobre isso, né? Pra me entender o funcionamento da nossa mente, pra gente usar ao nosso favor, né? E como eu trago muito, né, nesse embasamento da neurociência, eu aprendo muito com os meninos da consciência, né? E eu entendi muito sobre isso, né? Que muitas vezes a gente precisa entrar nesse movimento para também gerar um empoderamento, né? Muitas vezes tem situações que a gente precisa, nem é que precisa, mas às vezes você vai partir para o movimento de ação quando você se sente empoderada. Vem aquela autoconfiança, você vai lá e faz. E muitas vezes você precisa fazer para romper e tomar essa autoconfiança e dar continuidade. Olha que interessante, né? Então, é assim que funciona o ser humano. Só que aí o que que acontece? Se você, principalmente os terapeutas aqui de plantão, tá? Muitas vezes a gente tá nesse espaço. Eu vou sentir um momento. Eu vou sentir um momento, daí eu vou. Às vezes o seu cérebro ele não quer gastar energia. Isso é a zona de conforto e a gente não percebe. Eu já vivi isso. Uau! Eu tava muito nesse, não, eu tenho que sentir o momento certo. A hora que eu senti, eu vou lá. Aí eu fazia, realmente, dava certo. Aí de repente, eu preciso fazer isso. Mas não tô sentindo que vai ser legal, então não vou fazer. Uau, né? E às vezes eu ia lá e fazia, falava, tá vendo? Eu ficava contando pra mim. Tá vendo aí, ó? Eu sentia que não ia dar certo. Mas às vezes a gente precisa fazer esse movimento, né? Ou seja, não sei por onde eu começar, vou começar por aqui. Vai gerar um movimento que vai me levar para aquilo que faz sentido. É assim. Se você sentiu, se você veio, nem a sentiu, se veio na sua mente, ou você tem clareza, consciência do que precisa fazer, faça para ver o que vai dar. Faça, perceba, faça, entra nesse movimento que você vai adquirindo mais experiências sobre você, sobre o que funciona para você. Você vai pegar experiências sobre o que faz sentido para você na sua vida. É sobre isso. Sabe? Não tem certo e errado, mas a gente tá sempre preocupado com isso, né? E eu escolho cada vez mais. Então, desprograme e atualize em todos os lugares que nós não estamos nos permitindo a seguir a leveza, sabe? A sair realmente fora da caixa, a ser diferente, sabe? Qual é o medo que a gente está escondendo aí, né? Qual é a situação que está dentro de mim, qual é a situação que está dentro de você que não nos permite, de repente, dar mais um passo? Né? O quanto nós não estamos nos permitindo, né, a viver o extraordinário porque estamos sempre preocupados com o certo e errado. Uau, a gente sabe o que fazer, mas não faz. É bem isso, né? E por que que a gente não faz? Desprograma e atualiza, né? Tudo que leva a gente a ficar dentro da caixa. Por quê? Porque a gente sabe o que precisa fazer, vai lá e não faz. Porque às vezes fazer aquilo é diferente, é ser diferente. Então a gente não tem medo, né, do sucesso. A gente tem medo de ser diferente. Porque ser diferente vai te levar para o sucesso, percebe? Quando você entende isso, você começa a romper as barreiras. Não é simplesmente, virei a chave, então agora você é um sucesso. Tem medo de julgamento, tem medo de um monte de coisa. Aí tem preguiça, tem isso aí, né, que a Márcia trouxe. A gente sabe o que faz, mas não vai lá e não faz. Daí a gente fica tentando entender o que tá acontecendo.
Os terapeutas de plantão é bem assim, né? Uau, eu quero entender o que tá acontecendo. Que não tem que entender nada. Vai lá e faz, vai lá e sai desse lugar. Porque olha que interessante, as ferramentas, elas trazem consciência e clareza pra gente do que tá acontecendo. Só que se a gente não ficar presente, a gente vai ficar sempre ali querendo entender o que tá acontecendo. Nossa, descobri aqui, ó. Aquilo que estava impedindo de eu fazer é isso aqui. Nossa, aquele medo, ou seja, aquela trava, né, diante da minha vida, era um medo escondido, que era de um relacionamento passado. A gente acha super interessante isso. Uau, nossa, deixa eu ver aqui. Ai, tô me sentindo aqui, ó, um pouco meio estagnada. Ai, deixa eu ver o que tá acontecendo. E aí você fica só naquilo, descobrindo cada vez mais que isso é incrível. Mas como seria? Isso é como eu funciono, que eu percebi que dá mais resultado. Então, o que eu percebi? Quando eu entro no movimento de fazendo essa limpeza e dando mais um passo, eu continuo limpando e eu continuo fazendo. Eu continuo limpando e eu continuo gerando resultado. Eu continuo limpando e eu continuo empoderando. Uau! E o problema que sofremos enquanto a gente não faz, exatamente, fica aquela autocobrança, bem isso. Fica uma autocobrança, uma autocobrança, uma autocobrança. Uau, como seria a gente lá fazer, né? Parar de se cobrar. Uau, é tão pesado esse lugar, percebe? Quem é que cobrava da gente, né? Meu pai, é minha mãe? Por que eu tenho que sempre entrar nesse lugar de cobrança? Porque eu tenho que pertencer a esse lugar, né? Então, é remover essas camadas, né? Hoje as técnicas energéticas, né? Essas vibracionais, né? Essas técnicas vibracionais, elas são maravilhosas para isso. Elas vão removendo essas camadas de uma forma tão gentil, tão sutil, né? E a gente não precisa sofrer, só vai liberando, só vai liberando, porque a gente vê muito nesses espaços, né? Desses espaços que tem que sofrer primeiro para poder ser livre, tem que sofrer primeiro para poder ser feliz, né? Uau, qual é a mentira, né? Que a gente comprou como verdade sobre nós mesmos. Então desprograma e atualiza. O que impede a gente de soltar esses pesos, soltar essas programações, soltar essas, né, essas preguiças, essas autocobranças, né, que a gente tem da gente mesmo, que a gente tem que ser perfeito, uau, né? E é tão interessante que você pode ver que aquelas pessoas que menos cobra delas, é as que mais fazem sucesso, né? Quando eu falo sucesso, é essa liberdade. Para mim, sucesso é liberdade. Uau, é liberdade de ser eu mesma, é liberdade de fazer o meu horário, é liberdade de poder comer o que eu quero, uau, de comprar o que eu quero. De repente, eu quero alguma coisa que não tá, né? De repente, no alcance da situação financeira. Mas eu percebo que é possível eu ter aquilo. Ou seja, eu já senti que é possível. O que eu preciso fazer, então, para chegar nesse lugar? Para fazer isso? Para viver isso? Então, liberdade é isso. É você entender que sim, tudo está disponível para você e que de repente você tem alguma limitação. E que você tá nesse lugar de mudar isso, né? E sim, tem um processo que a gente sabe, né? Então, foca nisso. Comece a trabalhar essas questões. Então, desprograma e atualiza tudo o que impeça você, né, de ter mais clareza e consciência. Hoje, eu vou mandar uma sessão de desprogramação neurobiológica lá pro grupo do meu Telegram, tá? Poder e Consciência. Eu vou mandar lá uma sessão de desprogramação neurobiológica para a gente remover essa autocobrança que impede a gente de ser livre, né? Eu vou até anotar aqui, senão depois eu esqueço. Porque como eu tô sentindo agora, né, que é isso, deixa eu ver aqui. Eu vou anotar para mim poder fazer essa sessão lá, né? Então, se você tem interesse de receber essa sessão, bora lá com a gente. Cai pra dentro. Se você não sabe, né, se você não achou lá o link do Telegram, manda mensagem aqui pra mim, independente de quando você esteja ouvindo aqui, tá? Que o Telegram é bacana, que você entra lá e você acessa tudo que já foi postado, né? Publicado, enfim, né? Então, autocobrança. Gratidão a Márcia que trouxe isso, que eu vou fazer uma sessão para isso, tá? Autocobrança e desvalorização. Uau, autocobrança e desvalorização. Que impede, né, da gente acessar, uau, o nosso potencial para viver o sucesso. Qual é o sucesso que você busca? Uau, é bastante cliente? É bastante dinheiro? Dobrar seu faturamento? Uau, é montar sua clínica, seu espaço? É atender presencial? Enfim, cada um tem aí, né? É expandir seu negócio online? Uau, né? Então bora lá. É ter um relacionamento saudável? Uau, uma pessoa que te admira, que te apoia, aquela pessoa que você pode contar com ele.
Eu vivo isso hoje, gente. Eu tô no meu quarto casamento, se você não sabe. Sofri tantas desilusões amorosas que eu achava que o amor não era pra mim. E hoje eu pude perceber, hoje eu vivo isso, né? Eu não vivo mais sonhando com um príncipe encantado no cavalo branco. Eu criei o meu império, né? Uau! Eu não preciso do príncipe, eu já tenho o rei lá dentro. Não é mais o príncipe que você tem que sonhar. É possível, mas a partir do momento que você se reencontra, que você se valoriza, você passa a gerar valor para as pessoas, principalmente para as pessoas que estão do seu lado. Ela começa a perceber, uau, ela é muito foda. De repente, essa pessoa até já sabe disso, mas ele não tem essa liberdade de demonstrar, né, que ele reconhece isso em você, porque nós também não permitimos isso de forma inconsciente. A gente não dá espaço para a pessoa, né, chegar e nos valorizar como a gente gostaria que nos valorizasse, porque nem a gente nos valoriza, né? A gente vai falar disso numa outra live. Então, bora lá. Gratidão por todos vocês que estiveram aqui, para vocês. Eu já estou no grupo. Ah, minha querida, bora lá, vamos voltar a movimentar aquele grupo lá. Bora lá, né? Eu vou levar para vocês, admiro essa coragem, estou tentando sair de um. Uau, bora lá. Tudo isso, olha só que interessante. Tem isso também. Tem essa questão que de repente você tá vivendo aí, que é um espaço, né, para vocês que estão assistindo, para você que se identifica, um espaço de que você não sente valorizada, não sente amada. Uau, bora lá. Então comece a trabalhar cada vez mais, né, o seu relacionamento com você, com o seu corpo, com a sua vida, com seus propósitos de vida e se permita, tá? Se permita viver o grandioso, saia da definição e conclusão, porque eu tinha na minha mente que esse relacionamento que eu tô hoje, que eu me sinto realizada, eu me sinto feliz, mas eu achava que era possível, que não era possível eu ser feliz e realizada nesse relacionamento. Eu achava que não seria esse. Olha só, não seria. Ainda não estava suprindo as minhas necessidades, mas porque nem eu mesma me reconhecia, nem eu mesma me valorizava. Então eu fui trabalhando isso cada vez mais e hoje eu percebi que foi reestruturado, foi restaurado, foi ressignificado. É possível? Claro que é. Mas é claro que cada um tem a sua convivência, cada um tem a sua visão, cada um tem a sua vivência, vamos dizer assim, né? Porque você já tá aí no relacionamento, você vive, só você sabe. Mas não tome conclusões, não tome definições, não tome, nem entre nas expectativas de nada, apenas cuide de você. Comece a se priorizar. Quando eu decidi me priorizar de verdade, eu mergulhei no autoconhecimento. Eu decidi remover todos os medos. É claro que a gente vai passar, né, constantemente removendo. Uau! Mas quando você entra com essa, sabe, com essa energia de, não, eu tô disposta a fazer o que se requer por amor a mim, amor ao meu corpo, amor à minha vida, né? Eu vou mudar a minha realidade. Então tudo é um degrau. E aí você percebe. Não tô dizendo, ai, tenha paciência, tudo é um processo. Não! Escolha mudar. E por que não pode ser mais rápido? Por que não pode ser mais fácil? Entra nesse espaço, que é possível sim. E aí você começa a entrar nesse movimento. Uau! Interessante essa energia do relacionamento, né? Vou trazer mais lives sobre isso. Eu sempre trago sobre, né, o empoderamento no sentido dos negócios, de mais cliente, mais dinheiro, mas eu vou trazer essa pegada de relacionamento. Vamos ver o que vai fluir. Tô sentindo a energia aqui de que vai ser contribuição. Então, as próximas lives eu vou fazer nesse sentido, tá? Voltado aí para relacionamento amoroso, para que a gente se reconecte com a nossa feminilidade, para você que é mulher, se reconecte, né, com o amor próprio, para que você viva um relacionamento saudável. Independente se você tá em um ou se você não está, de como está o seu relacionamento hoje. Vamos, né, desprogramar, liberar, ressignificar e trazer uma nova visão sobre isso, nos permitir a viver. Porque às vezes a nossa relação que nós estamos hoje, a gente acha de forma inconsciente que a gente tem que viver aquilo, a gente tem que passar por aquilo. Uau, desprograma e atualiza. Tudo que impede a gente de resolver isso. Seja com ele ou sem ele, né? Nesse relacionamento. Então, bora lá, né? Bora lá. O importante é ser feliz. E é possível sim, tá? Então, gratidão a todos que, né, participaram da live. Pra você, né, que tá aqui no YouTube, porque eu vou mandar esse vídeo lá pro YouTube. Se você gostou do conteúdo, compartilha. Curta, né? Se inscreve aqui no meu canal. E para vocês que estão aqui no Instagram, se você não sabe, eu tenho um canal lá, embora eu não tô fazendo né, não tô fazendo ainda vídeos exclusivos pro YouTube, mas eu estou nesse caminho, estou criando aí, né? Quais são as possibilidades que tem aí para mim, né?
em movimentar esse YouTube. Então, bora lá, se inscreve aí, né? Gislaine Bronchetti. E você que tá aqui no YouTube, vem pro Instagram também, tá? Gislaine, @gislaine.bronchetti, que aqui eu tô mais constante aqui no Instagram, tá? Bora lá. Então, um grande beijo, gratidão por vocês estarem aqui comigo, né? Amei essa live, porque é assim que eu funciono. Quando eu marco, parece que o negócio não flui, esse programa atualiza, né? E quando eu sinto no meu coração, interessante do ponto de vista, assim, embora eu senti que era pra me fazer, mas eu tava com preguiça. Eu falei, mas eu tinha que almoçar, porque daqui a pouco eu tenho cliente. Mas eu falei, não, peraí, vou fazer. E aí entrei nesse movimento e adorei. Então, bora lá. E é sobre isso, né? Não sei por onde começar. Apenas comece. Pra ver o que dá. E aí, ó, foi grandiosa. Tô me sentindo enormemente feliz. Uma energia muito incrível dentro de mim. Rosilaine, bem-vinda, minha querida. Grazi, bem-vinda. Elizabeth. Então, gratidão a todos que estiveram aqui. Eunice, Grazi, Elizabeth, Márcia. Todos que participaram até o final. Então, um grande beijo pra você. Gratidão. Que seu dia seja incrível, né? Ou seja, o resto da semana toda, a sua vida. E compartilhe, curta, depois comenta aqui pra mim o que vocês acharam da live. Gratidão, até mais.